Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nesse momento, nós estamos começando a leitura de um conto de H.P. Lovecraft, chamado A Cor que Veio do Espaço. A oeste de Arkham, as colinas sobem agrestes e há vales com florestas fechadas que nenhum machado cortou. Existem vales escuros e estreitos, onde as árvores se inclinam de uma forma fantástica e onde pequenos regatos correm sem nunca terem recebido sequer o lampejo de um raio de sol. Nas encostas suaves há fazendas antigas e pedregosas, com chalés baixos cobertos de musgo, meditando eternamente os segredos da Nova Inglaterra, sob o abrigo de grandes rochedos. Mas agora estão todos vazios, as largas chaminés desmoronando e as paredes laterais revestidas abaulando perigosamente sob os tetos gambrel. As pessoas do passado se foram e estrangeiros não gostam de viver lá. Franco-canadenses tentaram, italianos tentaram e os poloneses chegaram e partiram. Não por causa de alguma coisa que se veja ou ouça, ou se possa manusear, mas por causa de alguma coisa imaginada. O lugar não é bom para a imaginação e não traz sonhos repousantes à noite. Deve ser isso que mantém os estrangeiros à distância, pois o velho Amy Pierce nunca lhes contou nenhuma lembrança dos dias estranhos. Amy, cuja cabeça foi um tanto excêntrica durante anos, é o único que ainda permanece, ou que fala dos dias passados. E ele tem coragem para tanto, porque a sua casa é muito próxima do campo aberto e das estradas movimentadas em torno de Arkham. Antes, houve uma estrada que corria sobre as colinas e atravessava os vales, passando exatamente onde é hoje a charneca. Mas as pessoas deixaram de usá-la, e a nova estrada foi aberta bem mais ao sul. Vestígios da antiga ainda podem ser encontrados no meio das ervas daninhas daquele lugar deserto. E alguns deles vão permanecer mesmo depois de muitas das depressões serem inundadas pelo novo reservatório. Então, as florestas escuras serão derrubadas e a charneca se estenderá até bem abaixo das águas azuis, cuja superfície vai refletir o céu e ondular sob o sol. E os segredos dos dias estranhos se juntarão aos segredos das profundezas e se juntarão ao conhecimento do velho oceano e a todo o mistério da terra primal. Quando percorri as colinas e os vales, executando o levantamento topográfico para o novo reservatório, me disseram que o lugar era diabólico. Foi o que me disseram em Arkham. E como ela é uma cidade muito antiga, cheia de lendas de feiticeiras, pensei que o mal estivesse ligado a algo que durante séculos as vovós contaram às crianças. O nome Charneca Maldita me pareceu muito estranho e teatral e me perguntei como ele havia entrado no folclore de um povo puritano. Então, vi por mim mesmo aquele sombrio entrelaçamento de vales e encostas a oeste, e nada que não o seu próprio mistério ancestral passou a me espantar. Era de manhã quando eu a vi, mas as sombras sempre pairam ali. As árvores cresciam muito fechadas, os troncos eram grandes demais para qualquer floresta da Nova Inglaterra. Havia um enorme silêncio nas trilhas escuras entre elas, e o terreno era muito macio, com o musgo e os tapetes úmidos de anos infinitos de decomposição. Nos espaços abertos,
Principalmente ao longo da estrada velha, havia poucas fazendas nas encostas. Às vezes, com todos os edifícios de pé, às vezes, com apenas um ou dois, e às vezes, com uma chaminé solitária ou um celeiro. Ervas e arbustos daninhos reinavam, e coisas furtivas se arrastavam sobre a vegetação. Acima de tudo isso, pairavam a névoa agitada e opressiva, um toque de irreal e grotesco, como se algum elemento vital de perspectiva ou chiaroscuro estivesse torto. Não me espantou que os estrangeiros não quisessem ficar, pois essa não era uma região onde se pudesse dormir. Parecida demais com a paisagem de Salvator Rosa, parecida demais com alguma xilogravura proibida de um canto de terror. Mas nem mesmo assim era tão ruim quanto a maldita charneca. Eu soube no momento em que cheguei a ela, no fundo de um vale espaçoso, pois nenhum outro nome se ajustaria tão bem àquilo e nada se ajustaria tão bem àquele nome. Era como se um poeta tivesse inventado a frase por ter visto exatamente aquela região. Ao vê-la, pensei que devia ser o resultado de um incêndio, mas porque nada de novo havia se desenvolvido naqueles 5 acres de desolação cinzenta que se espalhava aberta para o céu como lugar corroído por ácido nas florestas e campos. Espalhava-se principalmente ao norte da estrada antiga, mas ocupavam um pouco do outro lado. Sentia uma estranha relutância a me aproximar e finalmente cheguei, mas apenas porque o meu trabalho me obrigou a atravessá-la e deixá-la para trás. Não havia nenhuma vegetação de qualquer espécie naquela ampla extensão, mas somente uma poeira ou cinza fina que nenhum vento parecia mover. As árvores próximas eram doentias e atrofiadas, e muitos troncos mortos se erguiam ou jaziam em decomposição na margem. Ao caminhar, apressado por ali, vi à minha direita tijolos e pedras caídos de uma velha chaminé e de um celeiro, e uma boca negra escancarada de um poço abandonado, cujos vapores estagnantes executavam truques estranhos com as nuances da luz do sol. Mesmo a longa subida na floresta escura, à frente, me pareceu agradável por comparação, e deixei de me espantar com os murmúrios assustados do povo de Arca. Nunca houvera casa ou ruína nas proximidades. Mesmo nos dias antigos, o lugar devia ter sido solitário e remoto. E, ao crepúsculo, temeroso de passar novamente por aquele lugar assustador, tomei outro caminho de volta à cidade, pela curiosa estrada ao sul. Tive um vago desejo de que algumas nuvens se juntassem, pois uma estranha timidez diante dos profundos vazios no céu acima havia tomado conta da minha alma. À noite, perguntei aos velhos de Arkham sobre a charneca maldita e o que significava a expressão dias estranhos, evasivamente murmurada por tantas pessoas, mas não obtive boas respostas, a não ser que o mistério era muito mais recente do que eu pensava. Não era uma questão de velhas lendas, mas alguma coisa ocorrida durante a vida das pessoas que falavam. Acontecera durante os 80, e uma família havia desaparecido ou sido morta. Quem contava nunca era exato, e como todos me diziam para não dar atenção às histórias loucas do velho Amy Pierce, eu procurei na manhã seguinte, depois de saber que ele vivia sozinho num velho chalé instável, onde as árvores começam a se tornar bem grossas. Era um lugar assustadoramente antigo e já tinha começado a exalar o leve odor miasmático que adere às casas que permanecem em pé há muito tempo. Só depois de bater com muita insistência consegui acordar o velho. E quando ele veio arrastando timidamente os pés até a porta, percebi que não estava feliz por me ver.
Não era tão frágil como eu esperava, mas tinha os olhos abaixados de uma forma curiosa, e as suas roupas mal cuidadas e a barba branca o faziam parecer muito abatido e triste. Sem saber como lançá-lo nas suas histórias, fingi um assunto de trabalho. Falei a ele do meu levantamento e fiz várias perguntas sobre o distrito. Ele era muito mais vivo e educado do que eu fora levado a acreditar. E antes que me desse conta, já estava entendendo tanto sobre o assunto quanto qualquer pessoa com quem eu tivesse conversado em Arkham. Ele não era igual aos outros caipiras que eu tinha conhecido nas áreas onde deveria haver um novo reservatório. Dele não vieram protestos pelas velhas florestas e terras de cultivo que seriam perdidas, embora talvez viessem se a sua casa não estivesse fora dos limites do futuro lago. Alívio era tudo o que ele demonstrava, alívio diante da destruição dos antigos vales que havia percorrido durante toda a vida. Estariam melhor agora, sob a água, melhor sob a água desde os dias estranhos. E com essa abertura, a sua voz rouca baixou, enquanto seu corpo se inclinava para a frente e o seu indicador direito começou a apontar de forma trêmula e impressionante. Foi então que ouvi a história. E enquanto a voz desconexa murmurava rouca, tremi repetidamente apesar do dia de verão. Muitas vezes tive de arrancar o narrador de seus devaneios, separar pontos científicos que ele sabia apenas por uma lembrança de papagaio meio apagada, de fala de algum professor, ou preencher as lacunas onde o seu senso de lógica e continuidade se rompia. Quando terminou, não me espantei por sua memória ter falhado um pouco, ou por o povo de Arkham não gostar de falar muito sobre a maldita charneca. Voltei correndo para o meu hotel antes do pôr do sol, pois não queria ver as estrelas nascerem sobre mim em campo aberto. E no dia seguinte retornei a Boston para me demitir do meu emprego. Não me sentia capaz de voltar àquele caos obscuro de velhas florestas e encostas, ou de voltar a enfrentar a maldita charneca cinza, onde um poço negro escancarava a boca ao lado de tijolos e pedras desmoronados. Agora o reservatório logo vai ser construído e todos aqueles velhos segredos estarão seguros sob muitos metros de água. Mas nem mesmo assim eu gostaria de visitar a região à noite, pelo menos não sob as estrelas, e nada me convenceria a beber a nova água da cidade de Arkham. Tudo tinha começado, disse o velho M, com um meteorito. Antes dele, desde os julgamentos das bruxas, nunca houvera lendas loucas e, mesmo então, aquelas florestas a oeste não provocavam nem a metade do medo da pequena ilha no Miskatonic, onde o demônio tinha o seu tribunal ao lado de um altar solitário mais antigo que os índios. Não havia florestas assombradas e a sua escuridão fantástica nunca foi terrível antes dos dias estranhos. Então chegou aquela nuvem branca ao meio-dia, aquela fileira de explosões no ar e o pilar de fumaça do vale bem longe na floresta. E, à noite, toda Arkham ficou sabendo da grande rocha que caiu do céu e se enterrou no chão, ao lado do poço, na fazenda de Nahum Gardner. Era a casa que ficava onde depois estaria a maldita charneca, a bela casa de Nahum Gardner, entre jardins e pomares férteis. Nahum havia ido à cidade para avisar o povo sobre a pedra e no caminho parou na casa de Amy Pierce. Amy tinha então 40 anos e todas as coisas estranhas se fixavam com força na sua mente. Ele e a sua mulher foram até lá com os 3 professores da Universidade Miskatonic, que na manhã seguinte correram a ver o estranho visitante vindo de algum espaço estelar desconhecido. Perguntavam-se por que no dia anterior Nahum havia dito que a pedra era muito grande. Tinha escolhido, disse Nahum, indicando o monte marrom sobre a terra rasgada
e o capim queimado. Próximo ao poço arcaico, na frente do seu jardim, mas os homens sábios responderam que pedras não encolhem. O seu calor se prolongou persistentemente, e Naum declarou que ela havia emitido um brilho fraco à noite. Os professores testaram com o martelo de geólogo e descobriram que estranhamente ela era macia. Na verdade, era tão macia que quase parecia plástico. Eles então cortaram a amostra com uma goiva, em vez de lascar com uma talhadeira, para levar à universidade e fazer testes. Usaram um balde velho na cozinha de Naum, pois até mesmo aquele pequeno pedaço se recusava a esfriar. Na viagem de volta, pararam na casa de Amy para descansar e ficaram preocupados quando a senhora Pierce observou que o fragmento se tornava cada vez menor e estava queimando o fundo do balde. Na verdade, não era grande, mas talvez tivessem extraído menos do que pensavam. No dia seguinte, tudo isso aconteceu em junho de 82. Os professores partiram novamente, em grande excitação. Ao passarem pela casa de Amy, contaram a ele as coisas estranhas que ocorreram com a amostra, como ela desaparecera completamente quando a colocaram a proveta de vidro. A proveta também havia desaparecido e os sábios falaram da estranha afinidade da pedra pela sílica. Ela tinha agido de forma quase inacreditável naquele laboratório bem ordenado. Não reagia e não mostrava gases oclusos ao ser aquecida no carvão. Era completamente negativa ao bórax e depois se mostrou não volátil em qualquer temperatura, inclusive na da chama do maçarico de oxidrogênio. Sobre uma bigorna, ela se revelou bastante maleável, e no escuro a sua luminosidade era muito marcante. Recusou-se teimosamente a ficar fria, e logo a universidade ficou realmente empolgada. Ao ser aquecida diante do espectrômetro, ficou realmente expondo faixas brilhantes, diferente de todas as cores conhecidas do espectro normal. Assim houve muitas conversas agitadas sobre novos elementos, bizarras propriedades ópticas e outras coisas que os homens da ciência perplexos costumavam dizer quando se vêem diante do desconhecido. Como ela era muito quente, testaram-na num cadinho com todos os reagentes adequados. A água não resultou em nada. O mesmo com ácido clorídrico, ácido nítrico e até mesmo aqua régia. Simplesmente chiaram e esguicharam contra a sua tórrida invulnerabilidade. Amy teve dificuldade em lembrar todas essas coisas, mas reconheceu alguns dos solventes quando os mencionei na ordem comum de uso: amônia, soda cáustica, álcool e éter. Um nauseabundo de sulfeto de carbono e muitos outros. Mas apesar de o peso diminuir de forma contínua com o tempo, o fragmento parecer esfriar lentamente, não houve mudança nos solventes que provocasse ataque à substância. Mas, sem dúvida, tratava-se de um metal. Em primeiro lugar, era magnético. E depois da imersão em solventes ácidos, parecia haver traços dos padrões de Wittgenstein, encontrados em ferro meteórico. Quando o resfriamento se tornou considerável, os testes foram conduzidos em vidro, e foi uma proveta de vidro que os professores deixaram todos os fragmentos tirados durante os trabalhos da amostra original. Na manhã seguinte, fragmentos e proveta haviam desaparecido sem deixar vestígios, e somente uma área queimada marcava o lugar na prateleira de madeira onde haviam sido deixados. Os professores disseram tudo isso a Amy quando pararam à sua porta e mais uma vez ele os acompanhou para ver o mensageiro pétreo das estrelas, embora dessa vez sua mulher não fosse junto. O meteorito com certeza havia diminuído e mesmo os sóbrios professores não podiam duvidar da verdade do que viam. Em volta da massa marrom que encolhia perto do poço, havia um espaço vago, exceto onde a terra afundara. Apesar de no dia anterior a pedra ter 7 pés,
aproximadamente 2 metros e 10 centímetros, agora mal tinha 5 pés, 1,5 metro. Ainda estava quente, e os sábios estudaram a sua superfície com curiosidade ao tirar outro pedaço maior com martelo e talhadeira. Dessa vez cortaram profundamente e quando afastaram a massa menor, viram que o núcleo da coisa não era homogêneo. Expuseram o que parecia ser o lado de um grande glóbulo colorido embutido na substância. Era quase impossível descrever a cor, que lembrava uma das faixas do estranho espectro do meteoro. Só por analogia, eles a chamaram de cor. De textura brilhante, ao ser batido de leve, pareceu quebradiço e oco. Um dos professores bateu com força um martelo e ele se abriu com um estalo nervoso. Nada foi emitido e todo o traço da coisa desapareceu com a perfuração, deixando um espaço esférico oco de cerca de 3 polegadas de diâmetro. Todos pensaram ser provável que outros seriam descobertos à medida que a substância externa desaparecesse. Inútil conjecturar. Assim, após uma tentativa fútil de perfurar para encontrar outros glóbulos, os pesquisadores partiram novamente com um novo espécime que no laboratório se mostrou tão desconcertante quanto o seu predecessor. Além de ser quase plástico, ter calor, magnetismo e uma leve luminosidade, esfriar levemente sob ácidos fortes, possuir um espectro desconhecido, desaparecer no ar e atacar compostos de sílica, resultando em destruição mútua, não apresentava nenhuma característica identificadora e, ao final dos testes, os cientistas da universidade foram forçados a reconhecer que não eram capazes de classificá-lo. Não tinha nada no planeta, mas um pedaço do grande espaço exterior, e como tal, dotado de propriedades externas e obediente a leis externas. Naquela noite, houve uma tempestade. E no dia seguinte, quando os professores saíram da casa de Naum, tiveram mais um triste desapontamento. A pedra, apesar de ser magnética, devia ter alguma propriedade elétrica peculiar, pois, como disse Naum, ela havia atraído raios com a persistência singular, 6 vezes no espaço de 1 hora. O fazendeiro viu um raio atingir o sulco no jardim à sua frente, e quando a tempestade chegou ao fim, não sobrava nada, a não ser um buraco afogado em terra desbarrancada, ao lado do velho poço. As escavações não deram frutos e os cientistas confirmaram o fato do completo desaparecimento. O fracasso